Esse vídeo vai retratar um artigo, a validação dos jogos pedagógicos no atendimento educacional especializado, contribuições da perspectiva histórico-cultural. Então, esse artigo foi elaborado por mim, Heloísa dos Santos Rosa, que sou aluna do programa de mestrado, Ensino na Educação Básica da Universidade Federal do Espírito Santo, juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Rita de Cássia Cristofoletti. Então, nós vamos abordar nesse artigo sobre a validação dos jogos pedagógicos, que é um assunto ainda pouco discutido, no ambiente escolar, bem como também no meio acadêmico, porque são poucas, as pesquisas que abordam esse assunto. A validação dos jogos é uma estratégia que contribui significativamente para o processo de aprendizagem dos estudantes e ela se potencializa ainda mais quando a gente pensa em estudantes com algum tipo de deficiência, porque eles apresentam tempos e ritmos diferentes nesse processo de aprendizagem. A perspectiva de validar esse jogo pedagógico, ela ultrapassa a visão que o professor tem muitas vezes de escolher um jogo pela intuição ou pelo seu bom senso, passando a considerar aspectos que favoreçam uma avaliação perante as singularidades do estudante com deficiência, tornando-se assim um recurso pedagógico com grande potencialidade para a aprendizagem desses estudantes. Nessa perspectiva de nos atentarmos à singularidade, às individualidades do estudante com deficiência, para assim pensarmos o seu processo de aprendizagem, vamos nos referenciar teoricamente na perspectiva histórico-cultural e nos estudos de defectologia defendido por Vygotsky. Então, teoricamente, é o que embasará o nosso artigo. Vale ressaltar que esse artigo é um recorte de uma dissertação de mestrado que está em andamento. E aí a gente traz algumas questões para refletirmos durante esse artigo. A primeira questão é como que a validação do jogo pedagógico pode potencializar o processo de aprendizagem dessas crianças com deficiência. Quais os aspectos que a gente deve considerar nesse processo de validação, levando em consideração essas singularidades do estudante com deficiência? E como validar um jogo pedagógico num viés mais qualitativo? E aqui é importante destacar que muitas pesquisas que tem sobre o assunto geralmente traz essa validação do jogo pedagógico num viés mais quantitativos, muitas vezes mensurando qual foi a aprendizagem do estudante perante determinado jogo, E aí, como a gente está se referindo a estudantes com deficiência que apresentam tempos e ritmos diferentes de aprendizagem, muitas vezes a gente não vai conseguir perceber uma aprendizagem de forma imediata, Então, muitas vezes a gente não vai conseguir mensurar, validar um jogo de uma forma quantitativa de acordo com a aprendizagem desse estudante. Então, a proposta é refletirmos no processo de aprendizagem de uma forma mais qualitativa, que leve em consideração todas as interlocuções que acontecem durante esse processo de avaliação, de validação do jogo pedagógico. Então, a pesquisa se dará no atendimento educacional especializado, no AEE, que acontece nas salas de recurso, visto que esse atendimento também se mantém atento às singularidades do estudante, enaltece a importância de pensarmos um processo pedagógico advindo às singularidades do estudante. O público-alvo da pesquisa serão crianças com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, enaltecendo sempre a perspectiva que nos diz Vygotsky, que a criança com deficiência não é menos desenvolvida que as demais, mas sim é desenvolvida de outra forma, ou seja, temos que pensar sempre a esse indivíduo no campo das possibilidades. Também vamos trazer aqui a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, onde ele nos diz que através do outro nos constituímos, ou seja, tudo aquilo que é interno, que compõe a minha personalidade, que compõe a minha singularidade, ela perpassou antes por um processo que foi externo. Então, todo esse processo de desenvolvimento humano não perpassa somente no campo biológico, mas se funde no campo social, através da relação com o indivíduo com o meio. Então, é através dessas relações, as interlocuções nessa relação do indivíduo com o meio, é que nos constituímos e nos tornamos seres humanos.
Vygotsky também nos diz, né, nos destaca que no início da década de 20, advindo de um cenário conflituoso pós-guerra, onde as pessoas com deficiência eram tidas como seres humanos incapazes, né, então ele, de desacordo com tal situação, ele dedicou-se, né, alguns anos da sua vida ao estudo que ele nomeou de defectologia, ao estudo de indivíduos, né, com deficiência. E aí ele traz algumas contribuições, né, sobre esse estudo. Dentre elas é que não devemos priorizar aquilo que não muda, não devemos priorizar o núcleo duro da deficiência, ou seja, aquilo que é biológico, porque isso a gente não consegue mudar, mas a gente deve priorizar as consequências sociais advindas da deficiência, por uma visão mais no campo das possibilidades, pois essa sim, né, a gente pode contribuir, a gente pode modificar. E aí a pesquisa vai se dar, né, no atendimento educacional especializado, que é um elemento muito importante para o estudante público-alvo da educação especial, e aí ele tende a contribuir para a permanência do aluno no ensino comum, ou seja, através de um trabalho entre o professor do AEE e o professor do ensino comum, através de um trabalho colaborativo, juntos pensando estratégia para a permanência do aluno no ensino comum de uma forma mais qualitativa. Então, esse atendimento de AE visa complementar e suplementar a formação do estudante, é ofertado no contraturno e, de acordo com a política educacional na perspectiva da educação inclusiva de 2008, o público-alvo são crianças com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Então, diante desse público, né, do AE, né, da educação especial, que apresentam essas singularidades, esses ritmos e tempos de aprendizagens, né, então cabe ao professor do AE pensar, né, assegurar métodos, técnicas e recursos diferenciados para atender a essa necessidade. E aí eu destaco aqui uma citação de Vygotsky, onde ele diz que a criança começa a recorrer a caminhos indiretos, quando pelo caminho direto a resposta é dificultada. Ou seja, nesse processo, né, do professor do AE atendendo esse aluno com essas singularidades, o jogo pedagógico vem de encontro, né, a essa perspectiva de pelo caminho direto, talvez a resposta é dificultada, então o jogo pedagógico pode ser uma via indireta, né, para esse processo de aprendizagem desse indivíduo. Então essa é uma estratégia que podemos utilizar, uma via indireta, um caminho indireto para contribuir para esse processo de aprendizagem. E tão importante quanto o uso do jogo é a sua validação, porque às vezes a gente pode pensar em jogos esteticamente muito bonitos e funcionais perante ao nosso planejamento, mas quando a gente aplica, ele não tem o objetivo alcançado. E quando a gente pensa em validar um jogo, a gente trabalha com uma prática pedagógica mais assertiva, né? Então, com potencial de podermos alcançar os nossos objetivos planejados perante essa aula. Então, essa validação de jogos muitas vezes tem essa abordagem quantitativa, que é, como eu disse no início, né, não vai conseguir mensurar todo o processo, né, de validação de jogos dos estudantes com deficiência. Por isso a gente vai lançar a mão nesse artigo de uma perspectiva que olhe no olhar mais qualitativo, que valorize aquilo que é verbal, assim como também as interlocuções extraverbais presentes no ambiente. Entendeu? Então seria uma análise que requer a atenção aos detalhes, né? Aos recortes mesmo de episódios interativos durante essa validação do jogo. Então seria uma perspectiva de validar esse jogo com outro olhar, o olhar nas minúcias, o olhar nos recortes interativos. E é isso que vem fundamentando essa abordagem, é o que nos diz Góes, que é uma precursora de Vygotsky. Ela nos diz um método chamado análise microgenética, que é um método de análise, né, que trata-se de uma forma de construção de dados que requer atenção aos detalhes, aos recortes e episódios interativos. Então, assim, é uma análise que
enaltece as minúcias do acontecimento. Então, dessa forma, nessa abordagem, é que é a nossa perspectiva de fazer essa validação do jogo, através de uma análise microgenética, uma análise das situações interativas. E uma análise de quem? Do pesquisador, né? Como também dos participantes da pesquisa. E uma análise de todo o processo que envolve todas as interlocuções, todas as tensões, né? Todas as relações que acontecem nesse processo. Pensando essa validação de uma forma geral, desde as regras do jogo, as metas do jogo, qual a funcionalidade e acessibilidade desse jogo, como foi a proposta pedagógica, os desafios que esse jogo propõe, o interesse do estudante perante ao jogo, a cooperação, né, que aconteceu. Então, todas as interlocuções que acontecem nesse processo de validação do jogo serão levadas em consideração com o objetivo de validar o jogo de uma forma mais qualitativa. Então, para a gente concluir, a gente enaltece aqui a importância de uma validação de uma forma mais qualitativa, visando que, como a gente está tratando aqui nesse artigo de crianças com deficiências, de forma quantitativa, a gente não vai conseguir abarcar, mensurar, né, todo o processo que aconteceu, né, de aprendizagem, de validação, de uma forma quantitativa. Então, a gente vem aqui frisar uma abordagem mais num viés dialético, né, desses jogos pedagógicos.